Salve, salve galera! Chegando aqui com uma entrevista especialíssima na Motorsport TV Brasil. Hoje temos aqui no nosso canal no YouTube, nos estúdios da Motorsport Network, ninguém mais, ninguém menos que Paulo Calçade, o primeiro convidado do nosso novo quadro, a nossa nova sessão Intrusos das Pistas. Aqueles grandes personagens que já cobriram automobilismo, estiveram envolvidos no meio e que você não fazia ideia. Paulo, antes de tudo, muito obrigado pela presença, prazer tê-lo conosco aqui. Pô, um prazer é meu, cara, ainda mais ser o primeiro aqui inaugurar. Vamos ver se a gente tem algumas histórias para contar, né? Eu sou totalmente identificado com o futebol, né? Minha vida, né? Acompanhar o futebol, mas ao longo da trajetória, né? A gente trabalhou com outras coisas, né? Equipe, você está numa equipe de esportes, você está disponível para outros esportes. E eu curtia, né? Algo que eu não fazia normalmente, então eu achava o máximo estar perto. E eu batalhei muito para algumas... A gente vai contar aqui, né? Algumas corridas. Deixa eu ir para ver como é que é. Imagina, um moleque de 22 anos, tal, você não quer estar na Fórmula 1, ver como é que funciona. Você tá louco. Você, se deixar, você senta naquele carro. Perfeito. E para me ajudar a interrogar aqui Paulo Calçade e sua trajetória automobilística, temos Felipe Mota, também da ESPN. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Carlos. O pessoal do Motorsport é muito interessante, né? Porque a gente que acompanha mais automobilismo tem muito jornalista consagrado que as pessoas não imaginam e que não é que acompanharam a Fórmula 1, estiveram momentos muito legais. Que você fala, sério que você estava lá? E o Calçade é um deles. Posso já emendar? Manda. Porque eu queria fazer uma pergunta até mais ela anterior à Fórmula 1, que é para entender assim, fez Casper, né, nos anos 80. Então, assim, a saída da faculdade, começo de carreira, até nessa divisão esportiva aí. Legal. Bom, sempre quis trabalhar com esporte, né? Meu sonho, sempre muito ligado em futebol. Aquele moleque doente, fanático, um dia pensou que eu vou fazer da vida e por que não... Pô, eu gosto tanto de futebol, tô tão próximo, por que não jornalismo? Uma decisão nem assim tão fácil. Então agora é fácil falar. Aí eu fiz e em setembro de 83 fui para Casper. Na verdade, eu estava no último ano da Casper, fui para a Gazeta Esportiva, que é da Fundação Casper Libero, e ali comecei a fazer um estágio. 6 meses depois eu fui contratado, em abril de 84, 1º de abril de 84, eu estava contratado pela Gazeta Esportiva e, cara, eu fiz matéria com Hortência, fazia matéria de futebol e tal. E aí você tá ali na redação, cara, convivendo com caras menino, né? Porque, assim, o que a galera precisa entender é outro mundo. O que eu vou trazer aqui é um mundo que não existe. Porque quem tem 30 anos... por exemplo, já é um adulto, né? Uma pessoa com uma experiência de vida, não tem noção do que era esse mundo tecnológico. A Fórmula 1 era diferente, o jornalismo era diferente, a vida era diferente, né? A gente, quando queria pesquisar alguma coisa, tinha que ir para a enciclopédia. Pegar a Barça, quem sabe, né? Então, na Gazeta Esportiva, cara, eu sentava assim, do lado de um janelão, tinha uma mesa, atrás de mim, Newton Campos. Newton Campos, ele era do Conselho Mundial de Boxe. Sim. É o que fazia a Forja de Campeões. E o Newton Campos, você começava a falar, Newton, como é que foi ele começava a te falar do primeiro peso pesado, ele falava da primeira luta até a última luta do Mundial. Ele sabia todos os caras. Sim. Ele era um cara fenomenal. Que eu aqui sentava na frente dele, aqui Vanderlei Nogueira. Né? Vanderlei, cara, explodindo, né? Personagem, um cara... Pô, era divertido demais. Então você tinha figuras ali incríveis. E desse lado meu aqui, ó, sentava Salvador Sendim. O Salvador Sendim cobriu automobilismo na Gazeta Esportiva. E ele era amigo do Milton, pai do Senna, era da Zona Norte. Eu também morava lá naquela época. O Senna lá da Avenida Nova Cantareira, ele tinha aqueles pedaços, a gente sabia, ali é a casa do Senna e tal. Isso em si, Calçade, já é uma diferença que você fala desses adultos de 30 anos, porque a minha geração mesmo... essa coisa regional de São Paulo, as coisas Zona Norte, a rua ali, já é algo que hoje meio se perdeu. Naquela época era muito isso. Era muito. Então você era do pedaço. É isso. E você era do pedaço ali. Então, pô, sabia que lá na Cantareira, 7.000, não sei o quê, Avenida Nova Cantareira, vai longe, vai lá pra Serra. Né? Era a casa do Senna. Depois o Senna foi pra, acho que na rua
ali perto da Rua Tupi, tal. Você sabia das coisas, o cara mora ali e tal. E o Salvador era amigo da família. Porque acompanhava o moleque que corria e... Entendeu? Até assim, esse pin aqui, assim, o Salvador me deu. Naquela época. Isso aqui tem 40 anos. Puxa, que legal. Né? Eu ganhei lá do Milton, do Senna, sei lá quem, se foi o Milton, se foi o Senna, se foi o empresário, quem que deu? Pô, tá aqui pra você, tal. Falei, putz, isso aqui eu guardo com carinho, né? Porque até foi o primeiro de uma coleção de outros pins que você vai juntando ao longo da vida, né? Aí eu falei, deixa eu levar. Pô, tem 40 anos, cara. Né? Então, assim, aquele menino falava, pô, que mundo legal isso aqui, né? Eu tô com os caras... Porque era jornal, né? Não era esse mundo da... Pô, gente, não tinha podcast, rádio, televisão. Eu fui para trabalhar em jornal, né? O acesso não era assim como hoje. Na verdade, quem estava em televisão tinha uma trajetória de jornal e era, assim, trabalhava em rádio ou televisão. Aí, depois do tempo, você quer fazer um curso de rádio ou de televisão, ou não fazer, você trabalha. Mas a gente tinha essa trajetória. Eu jamais pensei em trabalhar em rádio ou televisão. Sim. Jamais. Eu queria jornal. E aí, cara, você tá ali convivendo com eles, né? E pai, Salvador, não sei o quê, papapam, e o Senna, pô, começando, né? Tô falando em 1984, 85, 86, eu fiquei na Gazeta em 89. Cara, aí eu tô tentando lembrar as datas, tá? Porque é muito difícil para mim. Sim. Né? Até a Olivia trabalha com você, a Olivia falou assim, me traz, se tiver fotos tal. Hoje a gente tem fotos só do meu cachorro, eu tenho 600 fotos. Mas a gente ia saía, você não... pequeno tem. Você não tem a foto de você trabalhando, né? Mas você fala, pô, mas que mancada, né? Então isso fica só na sua memória. E datas são difíceis. Eu fui olhar aqui. Né? A primeira corrida, eu fui buscar aqui, eu falei, cara, foi aquela corrida, foi em Jacarepaguá, a vitória do Nelson Piquet, foi 86, cara, era tudo, era Williams, na raça, né? O carro na raça, o cara ali no câmbio, o pódio era um pódio, até falava do Felipe antes, o Piquet, na hora que estourou a champanhe, a rolha veio e bateu na minha perna. Né? Durante muitos anos eu guardei. Eu devia ter guardado, trazer aqui hoje para vocês. Mas, cara, era diferente, né? Era tudo misturado, não é o grande evento que é hoje, não chega perto, aqui segurança. Cara, você ficava ali meio misturado, acabava a corrida, o povo invadia a pista, né? Então... E ali, cara, imagina, você tá nesse ambiente de Fórmula 1 com os caras experientes, porque assim, eu fui cavando. Pô, você quer ir? Porra, claro que quero, Salvador. Isso que eu ia perguntar, como é que surgiu o 86? Claro que quero. Pô, mas... Não, eu dou um jeito, cara. Por quê? Menino, cheio de energia e gás. Pô, você não vai querer um moleque trabalhar junto? Meu, Salvador, o que precisar fazer aí, eu faço. Ah, você foi com ele, com o Salvador? Fui, E, Salvador, ele ia aquela galera das antigas mesmo. Caras assim que eu, infelizmente, não lembro o nome, mas são super conhecidos e... Não, vamos lá, tal. Cara, eu sei lá, eu dormi... Não sei onde eu dormi no hotel, não sei se dormi no chão. Me bota nessa aí, Salvador. Cara, eu ia assim. Você foram de avião ou carro? Você lembra? Não lembro. Eu acho que foi... Acho que foi de avião. Não sei. Eu também pensei nisso antes, não consigo lembrar. Mas, cara, eu lembro que eu fiquei ali, naquele hotel, que ficava na... Bom que tem os consultores de Rio de Janeiro, Felipe Mota. Não, aquele que, perto do túnel, que tinha uma fonte assim na frente. Princesa Isabel? Não. Naquele hotel... Esqueci o nome. Eu lembro que na época, olha que legal, eu já volto pro... Sim. Estava lançando o Uno Turbo. E a gente, cara, foi ainda fazer um evento lá do Uno Turbo e tal. E eu lembro que numa das noites que antecediam o Grande Prêmio, os mecânicos da Ferrari enfiaram o Uno dentro da fonte ali. Os caras, não sei como... Era uma festa, né, cara? Os caras piravam, né? Churrasco e nossa, pirava no Rio de Janeiro. Até hoje, né? Sim. Então, nos caras, era uma loucura, né? Você já tinha ido pro Rio de Janeiro? Ou não? Foi a primeira? Já tinha ido.
Já tinha ido. Eu tinha ido fazer, acho que inauguração da Granja Comari. Nossa. E assim, eu já tinha ido. Mas era um repórter que estava começando, Sim. né? Um menino, cara, começando a conhecer as coisas, né? E ali, né, o Salvador me leva. Chegou lá para Jacarepaguá, cara. Assim, tem as coisas muito legais. Aí você começa, você fica, né? O que você precisa, Salvador? Vai lá ouvir não sei quem. Pega esse aqui, dá uma olhada nessa matéria, faz para mim. Cara, e é máquina de escrever, né? Ali na redação, máquina de escrever. E ali eu já tinha feito cobertura de seleção brasileira, era 86. Eu cheguei em 84. Cara, naquela época, hoje, nós três aqui com o celular, a gente abastece um site com foto e texto agora, se precisar, de qualquer lugar no mundo. Você chegava fazer seleção em 85, no Mané Garrincha. Você chegava lá, cara, você falava assim, a primeira coisa que você ia pro hotel era, você tem uma máquina de telex aí? Sim. Pô, posso usar? Pode. Você fala, pô, eu tenho como transmitir minha matéria. Você sentava na máquina, para quem não sabe, você digitava na máquina, né? Naquele telex. Se você errasse, era digo tal coisa, ficava o erro, né? Não tem burilar texto ali. Sim. E aí gerava uma fita, né, perfurada, que ao colocar na máquina saía do outro lado o texto. Era um negócio maravilhoso. Cara, eu chego em Jacarepaguá, eu sou apresentado ao fax. Jura? Nossa. Um monte de fax. Mais tecnológico os Eu carros falei de Fórmula assim, 1. cara, agora eu vou poder viajar com minha Olivetti e com uma maletinha de fax. Aí eu ligo, pego o jacarezinho, ligo na tomada ali e passo. Falei, cara, um mundo que, porra, não vai ter mais problema, cara. O fax, entendeu? Fax. Sim. Porque é o seguinte, nesses eventos, você tinha que ter uma equipe da Embratel. Você tinha um evento e você contratava a Embratel para ter as operadoras de telex. Sim. Né? Eu peguei vários eventos assim. Então, ou você entregava a matéria, às vezes ela perfurava a fita, era o melhor dos mundos. Só entregava ali, ela perfurava e mandava. Você pagava pelo serviço. Imagina, uma equipe gigantesca para cobrir comportar a sala de imprensa. Fórmula 1. E eu inteiro. via os gringos já com fax. Falava, nossa, eu vi uns caras ali, aqueles bem estilo, né? Com o cara de bermuda, sapato e meia preta até a canela. Cobria a Fórmula 1, né? Era assim, então tinha isso, porque era um calor desgraçado, os caras não vinham preparados. E o cara se adaptava. Tinha muitos. Os ingleses, então, né, cara? Era maravilhoso. E, cara, então, sim, esse era o ambiente. Você imagina transportar isso pro carro, pra Fórmula 1, para o negócio, para a tecnologia. Meu primeiro contato, a gente vai lembrando. Estava olhando aqui. Eu até agora lembrei, cara. Deixa eu ver a data. Eu acho que foi em 79, com a Interlagos, tinha os Renault Turbo, né? Começo da era Quem Turbo. ganhou foi a Ligier, foi o Jacques Lafitte. Os Renault Turbo. Eu lembro que eu fui com meu primo, eu devia estar aqui, eu estava no colegial, no ensino médio, no último ano aqui. Cara, a gente correndo para a pista, ouvindo o som, a gente foi ver treino. E, cara, os Renault tinham um barulho, o som do motor parecia um DKVzão, né? Um super DKV. Porra, aqui passava. Né? Foi o meu primeiro contato ali com Fórmula 1. Quer dizer, eu queria ver tudo, né? Você vem em 79, Interlagos. Devia cara. ser demais, né? Porque assim, o meu contato com o automobilismo, o que é? Um moleque brasileiro que tem um cara chamado Emerson Fittipaldi que tá correndo lá e tá ganhando, campeão do mundo. Primeira vez do Emerson, 72. Então eu tinha 10 anos de idade. E ali o Emerson, aí fica, né? Emerson, depois tinha José Carlos Patti, ali, que morreu. O Patti com a Brabham, putz, o cara, eu adorava era lindo, né? Aquele desenho branco com as faixas azuis e tal, né? O Patti, ele ganhou Interlagos. A corrida dele é lá. Né? E vem Piquet, né? Aí se acompanha Piquet e Mansell. O Piquet era um cara super safo, assim. Acho que, não sei se tem algum piloto brasileiro, talvez que
mais entendesse de mecânica, acho que não. Até hoje. e de Dizem que acerto, quase do mundo inteiro. de acerto de carro, né? A ponto, que eu não sei se é, aí vocês podem me dizer se é lenda ou não, mas de ele acertar o carro, saber o acerto E despistar o... na hora da corrida eu quero isso, É isso. porque para não passar acerto É, isso é pro verdade, isso é Mansell. verdade. Eu acho que era na época do verdade. Mansell. Então era Piquet e Mansell, Cara. né, cara? O Mansell, aquele grandão, uma puta figura, né? Sim, com bigodão. Imagina um piloto assim. Então, mas aí que eu queria te perguntar, porque 86 é quando eles se juntam na Williams, aí quando o ano daquela foto, Senna, Prost, Piquet e Mansell, é em 86, mas já no final do ano, aquela foto em Portugal. Então No Murinho, né? quando você tava lá em Jacarepaguá, como que era ver essas figuras? Porque se eu tivesse uma máquina do tempo Puta. e falar assim, volta pra um lugar, era aí que eu queria voltar, pra ver esses caras, assim, caramba, como que era, assim, você tá lá, é o que você falou, não tinha esse distanciamento das superestrelas, eles eram razoavelmente mais acessíveis, mas é isso, é um com bigodão e uma boina, é o Senna já com esse aparato midiático que ele já era o Piquet meio que Piquet, você pergunta e não sabe o que volta, se ele vai, você entendeu? Como que era? Cara, sim, então, para mim era um mundo novo, né? Mas não era um mundo que eu vivia assim intensamente dentro dele. Era um mundo assim que eu, nas oportunidades, eu falava, pô, eu quero ter essa experiência aqui. E no dia a dia eu era um cara do futebol. Né? Eu cobria São Paulo, eu ia ao primeiro clube que eu pisei, né? Levado pelo o Carbone, Zé Carlos Fantini Carbone, que foi o meu amigo a vida toda, depois foi meu primeiro chefe, e o Carbone, infelizmente, faz muitos anos, 2017, ele morreu, e foi um cara que, assim, foi muito meu amigo, e foi o cara que me levou a primeira vez pro Palmeiras. Vai lá, acompanha para ver como é que é, entendeu? Então, assim, eu estava acessando esses mundos. Sim. A Fórmula 1 era um deles. Fala, pô, imagina por que eu não vou nesse evento? Então, assim, eu tinha um impacto para mim, mas não era o mesmo impacto que tem para você. Sim. Hoje você fala, pô, é a mesma coisa você falar para mim, que mundo você quer? Pô, me leva lá pro mundo do Pelé, Coutinho. Sim. Né? Então, cara, era assim, né? Eu fico vendo assim, algo que está muito presente no futebol para mim e está presente em tudo. Os mundos, eu não falo assim, este mundo é melhor que o outro mundo nunca, porque é o que a gente vive. Então eu não fico, o futebol hoje é pior, melhor, a gente vive as épocas, né? Então, porque senão você fica muito mais, sempre o que está no passado é mais legal, mais bacana, e eu acho isso uma sacanagem com os mais jovens. Que é o jeito. Imagina se eu chego aqui e falo, gente, vocês não viram nada, eu que vi lá naquele dia lá em Jacarepaguá. Isso que é legal. A Fórmula hoje não é nada. Vou fazer isso nunca, porque, cara, é legal pra cacete, né? Os caras que dirigem hoje, pilotam, não têm a menor noção do que era pilotar aquele carro ali. Imagina se pegar aquele carro que o Piquet ganhou em 86, pegar um piloto hoje que treina na casa dele, né? Câmbio a gato, né? Tá aqui, né? Por exemplo, meu carro tem borboleta, nunca dirigi, não vou conseguir aprender a dirigir na borboleta. Com 62 anos, bicho, põe botão nesse painel aí, não fica enchendo de touch pra cá, pra lá, né? Os caras, é uma tecnologia absurda. Os caras quebrava o câmbio do Senna, ia com a marcha que tinha. Agora quebrou, o cara tá se a terceira, tal, se a segunda, a sexta. Tal. O câmbiozinho ali, e quebrava, né? Sim, então, assim, esse mundo, né, era, assim, hoje assim, é um super negócio, né, e, assim, acho que a grande diferença em todos os segmentos era o mundo tecnológico / do negócio. Então, não era um mundo, era hipertecnológico para a época, evidentemente, que tudo que a Fórmula 1, a maioria dos carros tinha coisas que a Fórmula 1 produzia. A Fórmula 1 produzia tecnologia. Tempos depois vinha para o automóvel da rua, né? Isso até hoje, né? São coisas que ficam acessíveis, né? E eu acho que isso era uma das coisas muito legais que a gente tinha, como se ali fosse um grande campo de testes para a grande indústria do automobilismo mundial. Mas, cara, conviver ali era legal, e assim, eu passava às vezes férias no Rio, tem essa história também, né?
eu passava meu primeiro casamento, então, eu passava férias no Rio e eu ia ver treino lá em Jacarepaguá. Tinha essas coisas. Tinha. Treino, Pneu, teste de pneu. Teste de pneu. Eu acho que, sim, devia ser janeiro, fevereiro, no início janeiro não, é muito cedo, mas início do ano, fevereiro, março, né? E eu cheguei a ficar na praia e tal. Vamos lá em Jacarepaguá? Tava na Barra. Vamos lá em Jacarepaguá, vamos. E na época, assim, a minha cunhada, a Suzana era... Assim, a irmã tinha morado na Inglaterra, a Suzana também, então e ela era fanática de Fórmula 1. Né? E a Suzana, cara, doente. A Suzana, quando tinha corrida, ela se enfiava nas equipes para limpar a carenagem e tal. E morou na Inglaterra. A Suzana casou com o Alan. O Alan era o mecânico da McLaren. Nossa. A gente viu o Alan na televisão. O Alan tá no pneu traseiro esquerdo, no pit stop. Ah, ela casou com casou, um cara... Casou. Tá hoje casado, acho que tá na Austrália. E a Suzana era fanática, cara. A Suzana conhecia tudo. Fórmula 1. Estou falando de 1987, 88. 19. E aí vocês iam a juntos? gente vamos lá com a Suzana, vamos. Saía da praia, pegava ali o golzinho, meu golzinho, e Jacarepaguá, Avenida das Américas, e vai embora para Jacarepaguá. Né? E naquela época tinha o Nakajima. Grande Nakajima. Né? Satoru Nakajima, né? Isso aí. E, pô, o Nakajima era o povo debulhava o Nakajima, né? O Nakajima era aquele lá, tá aí na Fórmula 1... Aí por causa da Honda. Da Honda, a gente não sabe por quê. Cara, estamos lá, né? Na Avenida das Américas, lá. Aí a Suzana olha assim, tem um golzinho azul do lado. Um japonês dirigindo. A Suzana, putz, meu é o Nakajima. Eu falei, Suzana, meu é o Nakajima. A Suzana abriu o vidro. Não era elétrico. Manivela. Nakajima! Aí o Nakajima olhou, cara, deu um sorriso, falou, não sei o quê. Eu falei, meu, é o Nakajima, cara. Aí eu falei, vou ultrapassá-lo também. Mandei ver, falei, porra, você acha que eu vou ultrapassar o Nakajima? Um dia isso eu vou contar no podcast. Um dia eu vou contar no podcast. Eu ultrapassei o Nakajima na Avenida das Américas, porque o Nakajima, já era difícil correr na pista, imagina. Um gol azul nas Américas. Cara, aí... Cara, que surreal. É outro mundo, porque aí a gente chegou lá e aí você fica andando no meio da casa. Exato. Você entra, você fica andando. Cara, eu lembro que a gente foi pro box. Eu tava na Nakajima. Eu lembro nem a equipe que tava na Nakajima. Eu lembro assim, a imagem que eu tenho é Nakajima na porta do box pra sair, quando o cara já embica o carro pra sair, aquele monte de gente do lado. Aí assim, né, balaclava, só os olhinhos do Nakajima e os três olhando pro Nakajima. Mano, acabei de ultrapassar você, cara. Cara, você vai fazer isso como? É isso. Não, assim, um negócio assim que é louco, porque não tem segurança, tem nada. Dá licença pro cara sair aí. Meu, o cara fazendo teste de pneu, naquele calor desgraçado, torrando tudo. E, pô... Aí hoje você dá risada com essas coisas, né? Não, você precisa até explicar. Isso é história. Você conta, as pessoas não acreditam. Não acredito. Você vai chegar, vai ter um teste aqui. Você sai da praia, com areia. Sai da praia e fala, vou lá pra Jacarepaguá. E entra. É bom ouvir essa história que o meu pai sempre conta que tirou racha com o Clay Regazzoni pra Interlagos. Então temos aqui Clay Regazzoni. Isso. São os caras da minha época. Jacques Lafitte, Clay... eu montava... Meu pai comprava aqueles carrinhos de montar, de cola. Uhum. E aí era o carrinho do... Você podia... Era aquele carrinho assim que era... Parecia um charutinho, né? Cara, você montava aquilo. Sensacional. Meu pai me ajudava, montava, meu pai 99%, né? Aí você decorava o carrinho e você escolhia se você queria... Pelo desenho do motor, eu lembro disso. Você escolhia se você queria o carro do Graham Hill. Uhum. E tinha um outro piloto que eu não... Jim Clark. Talvez um o Jack Stewart. Podia ser o Jack Stewart. Pô, Jack Stewart era demais. Escocês voador. Uhum. O Lauda, os caras da minha época. Tem uma história legal, tipo, vou contar, porque eu não contei antes. Meu pai já morreu faz tempo. Meu pai sempre foi um cara que... Porra, meu pai tinha habilidade para máquina, para não sei o quê, para fazer coisa e tal... Meu pai dizia ele que foi o primeiro cara a fazer um kart no Brasil. Sim. Pô,
Antes de eu nascer, ele tinha feito um kart. Eu nasci em 62. Meu pai tinha a foto do kart. Eu pedi pra minha mãe ver se ela acha. Tem lá uma foto, eu lembro dele, de bigodinho, né? Com kart. Meu pai fez um kart, ele contava de. Bom, ele montou tudo, a estrutura, chassi, né? Com um motor de caldo de moecana e roda de lambreta. Era bonitinho o kart. As rodinhas assim, o kart dele. Até que ele encheram tanto o saco dele, ele vendeu pra alguém. Mas tem foto dele com kart. Eu não sei se é o primeiro ou não, mas não é um kart. Aquilo andava, não sei a que velocidade a coisa andava. Mas veja assim, a minha relação com o automobilismo começou há muito tempo. Mas cara. isso me gera uma pergunta, Calçade, que o próprio Carlos citou aqui, o pai dele e tal. Me parece muito que o automobilismo naquela época, hoje a gente vê uma explosão de fãs femininas, até que eu acho ótimo pro esporte. Mas me parece algo muito assim masculino, de muita associação pai-filho. Você citou essa coisa de ir para Interlagos com seu primo, de uma juventude, uma liberdade da juventude. E a gente tá falando numa época que hoje Interlagos faz parte da cidade. Naquela época era longe para Jacarepaguá, a Barra. Nossa, a Barra já era remota, Jacarepaguá. Então eu queria te ouvir esse senso de liberdade, essa coisa. Era legal o esporte, era legal, mas eu imagino que tinha esse quê de juventude transviada, sabe? Essa coisa de desbravar. Cara, você ia. Eu, por exemplo, eu adorava o esporte. Eu queria trabalhar com isso. Tudo bem, eu queria trabalhar com futebol. Mas eu ia ver. Por exemplo, fui ver Real Madrid, Sírio. Basquete? Basquete no ginásio Ibirapuera. Sim. Eu lembro do armador, Corbalan. Sim. Eu fui ver esse jogo. Acho que tinha 15 mil pessoas. Eu fui ver esse jogo. Eu fui ver um jogo histórico de futsal, Corinthians e Palmeiras, no ginásio de Ibirapuera. Também, 15 mil pessoas. Acho que foi 1-0 pro Corinthians. Imagina, 2 torcidas, ginásio de Ibirapuera. Né? Fui ver esse jogo também. Eu ia ver basquete. Cara, eu ia ver os basquete. Eu ia ver. Certo. Então, eu queria estar na Fórmula 1. Cara, eu curtia isso. É um mundo, né? E depois a tua carreira, claro, você começa a trabalhar com isso, aí a tua carreira às vezes te conduz para um lado que você nem sempre é o que você planejou, às vezes tal. Então hoje assim eu tô um cara muito mais totalmente voltado para o futebol, porque o futebol, cara, a hora que você quiser, você liga a televisão, tem um jogo, que é chato pra cacete, eu acho, né? Acho que o excesso mina um pouco. Sim. O excesso. Você imagina se tivesse corrido Fórmula 1 todo domingo, né? 50 domingos por ano. Isso é chato pra cacete. Sabe o que o Karsug falava? Grande Karsug, que a gente conhece, ele falou se o show do Roberto Carlos fosse sempre, não só no fim do ano, não seria o show do Roberto Carlos, entendeu? Porque você tem que ter essa coisa do agora, vamos parar. Seria, como diria o Karsug, seria uma clamorosa porcaria. Karsug, que figura, Karsug. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Eu adoro o Karsug. Ô, Calçade, mas vamos lá, voltando. Jacarepaguá. Desculpa misturar tudo. Não, mas o papo aqui é assim. Eu não sei quantas vezes mais houve o Rio, se tiver mais algum caso, fique à vontade, mas depois pinta Interlagos. Pinta. Você chegou a cobrir corrida em Interlagos? Cobri corrida pelo Diário Popular. Na época, Diário Popular fiquei até 89. Depois pro JB. No JB, eu fiz muito embarque do Ayrton Senna, ou volta do Ayrton Senna de corrida, no aeroporto de Guarulhos. De Senna encostado na parede e uma rodinha em volta de gente. No salão, ali no saguão. Sem, não é assim, reserva a sala de imprensa com o Ayrton Senna. Senna, por favor, tal. E ficava, repórter do Globo, eu, JB, Folha de São Paulo, tal. E um ou outro de rádio, 6, 7, 8 pessoas. Você não lembra de imagem dele encostado na parede? E sim, a gente conversando com ele, aí o motor, e o pneu, e não sei o quê, e o balestre. Por exemplo, aquela corrida de Interlagos, o balé, que é Senna e Prost, que tem uma luta épica pelo tempo, pela pole, né?
que é um negócio absurdo, assim, o Senna, acho que foi na última saída, na volta ele consegue a pole. E o Balestre, né, com o Senna brigando com o Balestre, e o Balestre, essa cara foi todo de preto, né? Então, Sim. meu, eu tava nessa corrida aí, nesse momento, né? Assim, eu tenho um problema com a data, lembrar que, gente, putz, eu já tento lembrar datas lá de casa para não apanhar, imagina as outras. Não, mas não tem né? problema. Mas eu tava assim nessa corrida. Interlagos foram algumas corridas. A gente teve corrida que a gente ficou numa festa à noite, amanheceu em Interlagos. Corrida que eu lembro uma época que eu estava até fora. Eu estava na transição de um jornal para o outro, uma época que eu lembro que me arranjaram uma credencial, eu fui também para ajudar os companheiros. Então, assim, tô falando isso de antes dos anos 2000, né? Uhum. Então, assim, era parada, era legal a beça, né? Assim, a estrutura da Fórmula 1, né? O som da Fórmula 1, a pista, acho que não tinha nem essa do Senna ainda, né? Você contava aqui antes do programa que... Hoje eu volto às vezes para ver show, que eu levo minha filha. Vai no Detal. Filha, o Primavera Sound. Lollapalooza. Você desce aqui, isso aqui era esse do Senna, deixa eu explicar para você. Isso, é isso, já passou Senna e Piquet aqui, agora é o Coldplay. Ô, Calçade, você contava uma história do... O Nelson é uma figura muito inteligente e imprevisível, pro bem e pro mal. Assim, as pessoas têm medo, mas às vezes você vai fazer uma entrevista e ele é muito agradável. E às vezes... Tem uma manchete ou tem uma porrada. É isso. E como que era... Porque é o que você falou, você não era um setorista de corrida, então você caía meio de paraquedas nas situações, sabendo que tinha essa fricção Senna e Piquet. Assim. Porque assim, primeiro que o que eu entendo de esporte é o seguinte, você para cobrir, você tem que ser especializado. Entendeu? Eu não era especializado. Então eu estava ali, eu queria participar. Então jamais não havia em mim nenhum protagonismo, porque eu não era meu mundo, mas eu queria estar ali, queria ajudar, queria fazer. Então eu estava ali, curtindo. Mas o especialista, cara, faz toda a diferença, né? Imagina numa Fórmula 1, né, que ainda mais tão técnica. Você chega numa Fórmula 1, você não entende o que é que está rolando nos pneus, que é um jogo de pneu duro, pneu mais mole, pneu por frio, né, está chovendo, o motor, os detalhes aerodinâmicos de um carro. Você tem que ser muito bom e especializado naquilo. Né? E então eu vivia esse outro mundo da Fórmula 1. Esse debate técnico eu acompanhava, eu não participava. Né? Mas assim, tem uma história que eu piquei, cara, na reta, ali em frente aos boxes, a corrida Interlagos, cara, acho que o Piquet, eu não sei se o Piquet já tinha sofrido o acidente dele na Indy, né? Mas o Senna estava correndo. Aí, cara, fica aquela rodinha, né, em torno do Piquet na reta, né? Imagina vai fazer rodinha na reta hoje com alguém. Com Verstappen. Né? Verstappen. Não... E ali, cara, tô ali, né? De Diário Popular. Então, eu tava no Diário Popular. Ali foi em 80 e... Pode ter sido em 90, 91, talvez. A última temporada do Nelson é 91, né? Em 92 eu já estava no JB, então não foi pelo JB. E aí as conversas, eu tô ali no meio da roda dos... Porra, porque só tem os caras que o Piquet conhece, claro, os caras que cobrem, aqueles que ele respeita, aqueles que ele não respeita. Exato. Né? E os caras ali, aí alguém soltou levantou a bola para o Piquet cortar, né? E aí o Piquet corta ou não, né? Aí Piquet, qual é a diferença pro Senna, não sei o quê? Aí Piquet falou, fez um sinal ali, tipo, eu gosto da coisa. Ele não. Foi assim. Isso você já viu, né? Isso aí cada um usa do jeito que quer, né? Eu fiquei assim, eu sabia que estava num jornal bem popular. O Diário Popular você estava? E aquilo poderia ser manchete da primeira página. Mas, cara, não fazia parte da minha... Você falou, não, aí não. Não fazia parte da minha... Fala, gente, isso aqui não dá. Porque primeiro que eu vou ser o... Tudo bem, eu não falei, ele falou. Mas assim, eu sacanear um cara que tá correndo, né? Uma bobagem. Que o cara deixa de fazer. Tá? Não é um artigo que
Não é inerente ao esporte. Relevante ao esporte, né? Então, assim, mas era o Piquet, né? Claro. A rodinha. Não, é o Piquet e os anos 90, em que isso era normalizado, né? Hoje todo mundo falaria, putz, você tá num ponto. Hoje ele seria cancelado. Naquela época o pessoal ia achar legal. Ele falar assim, velho, é fogo, velho. É isso mesmo. É isso aí, é por isso que eu sou fã e tal. Né? Sim, mas eu nunca fui, assim, com os limites da minha proximidade de Fórmula 1 e automobilismo, eu nunca fui assim, não entrava nessa de sou Piquet, sou Senna, Cara, eu achava que sim, havia talento ali de sobra dos dois, né? Os dois lados, cada um com uma história diferente, né? Sim. Porque o Piquet também era um cara que veio do zero. Não, a história dele é lindíssima. Né? Zero, sim. Não é que o cara que tinha 10 milhões de dólares para correr, né? Sim. Então, assim, o cara construiu uma carreira na Fórmula 1 hoje, ele tem que ter um talento fenomenal, ter alguém que o veja, que invista e que fale, esse cara aqui vai ser, né? Acho que é impossível hoje, talvez, sei lá. Mas, assim, mas ele era um cara fenomenal. Tem uma história, nessa época do Diário Popular, assim, virada para 92, 93, que depois eu estou do JB, vou para a Folha, que o Piquet, eu não sei como descobri isso, quem me falou, se eu vi num rádio, se alguém contou, eu pesquei. Se o Piquet comprou um Fusca Fafá branco, e ele, vocês devem conhecer, acho que é Vinícius Lossaco, que era um preparador, é isso não aí. Sei. Teve um piloto, Juliano Lossaco, campeão de estoque, vou até pesquisar. Acho que talvez seja filho vou dele. Pesquisando ele aqui. era um cara de mexer em carro, né? E eu descobri que aí eu fui fazer uma entrevista com ele. Depois acho que o Piquet não deve ter gostado muito. Vinícius Lossaco, tem uma oficina Lossaco, Vinícius Lossaco, especialista em motor. É isso aí. Eu fui lá. E o Piquet mandou o Fusca, acho que não sei se veio de Brasília, de onde veio, onde ele comprou. Se eu não me engano, estava um pouquinho amassado, era novo, mas estava amassadinho no paralama. Traseiro direito mesmo. Se eu lembrar disso, eu não posso ficar doente nunca. Acho que é o pai do Juliano. É o pai. Que legal. Sabia. Cara, ele estava preparando esse Fusca pro Piquet. O Piquet começou a trazer a peça pro Fusca para preparar o motor. E assim, a ideia era deixar o Fusca normal, mas com motor, com a cavalaria. Sim. Para ele chegar né? O que ele ia fazer? Ia chegar lá em Brasília, que não tem reta, né? Chegar no farol ali, o cara olha, Piquet de Fusca. Vou ganhar dele. O cara... É que nem você com o Nakajima. É hoje. Só que eu tava com o golzinho e o do Nakajima também era ali, né? Aquela carburação que eu nunca consegui regular naquele gol. Aí ele chega e vê, assim, que me contaram na época que, o cara chegava ali no farol e era... Quando o incauto ao lado fala, é hoje que eu vou dar um pau no Piquet, o Piquet já estava a 600 metros, o motor preparado. Imagina, o Vinícius Lossaco ali, lixando o motor, né? Pegando o bloco, deixando o bloco, acho que vai leve. Ele trazendo peça da Itália, montando um motor que não cabia. O Fusca não estava preparado para aquilo. Né? Mas assim, essa história, chega a publicar essa história. Que no Diário Popular. Que legal. Então, assim, você vai cavocando e vai surgindo. E vão surgindo. Excelente. Os causos do Nelson são maravilhosos. Tem a corrida do Rubinho lá em... Isso eu achei muito interessante, porque, para quem não sabe, a Olivia, produtora aqui do canal do Motorsport, trocou ideias com o Calçade, e o Calçade mandou na relação vitória do Rubinho no Espírito Santo. E me interessou muito porque eu sou fascinado pela história do circuito de rua do Espírito Santo. Era chamada a Mônaco do Brasil e tudo mais. Como foi? Eu há 1 ano e meio passei férias lá em Vitória, não conhecia, fiquei fascinado. Acho que é um lugar que as pessoas conhecem muito pouco do Brasil, sabe? E ainda tem a muqueca capixaba. É isso! Maravilhosa. Queria te ouvir, como é que foi essa história e como era essa pista? Eu também não conhecia a Vitória. Isso foi pela Gazeta Esportiva, foi antes de 80. Bom, Rubinho era garoto, os meninos corriam de kart e depois tinha a Fórmula Ford. Fórmula Ford era espetacular. Fortíssima. Né? Bancada pela fábrica, os carros iguais. Então você via ali, era o talento dos meninos e suas equipes. Rubinho vai correr. E ali era
provavelmente, acho que era uma cobertura também, a Ford levou para cobrir e tal, né? E pô, circuito de rua, né? Claro que hoje, putz, a gente também, né? Imagina, hoje eu estaria muito mais preparado para cobrir ali e ver coisas que eu me lembro hoje, mas era um circuito de rua, você tem que montar, fincar uma estaca para fazer um guarda-reio, né? E eu olhei pro guarda-reio, eu falei, que é isso aí, meu negócio? Era uma lona grossa, assim. Aí eu perguntei, o que é isso aí? Eu falei, isso aqui, cara, é um negócio fantástico, é perfeito pro guarda-reio. É uma lona, talvez, de mineração, sei lá, quando você tá pegando pedra, cascalho, tal, e naquela lona vai ter uma máquina que aquilo sobe, né? E deve cair em algum lugar. Você vai jogando ali, talvez ele ou leve para um caminhão, ou leve para lavar uma pedra. E a gente usa essa lona aqui, os caras grudavam, fixavam a lona lá na estaca e tal, e a lona era o guarda-reio, a lona dessa de mineração, e é especial, um negócio grosso, né, potente, talvez para segurar um Fórmula Ford, mas obviamente o padrão de segurança não era, né? Claro. A gente está falando de um automobilismo que tinha muito mais riscos, né? Sim. Desde a Fórmula 1 que a gente falou, os carros, né, até a Fórmula Ford. Mas assim, a Fórmula Ford era muito legal. Porque você tinha ali todos os meninos, né? Chegando e correndo. E o Rubinho, pô, vai lá o Rubinho, tal, você já ouvia falar em Barrichello. Porque também a Fórmula Ford, o legal da Fórmula Ford é que ela te proporcionava um contato com nomes que hoje você vai ouvir onde no Brasil? Tem um moleque correndo lá fora na Fórmula sei lá o quê, tal. E aqui... qual é o nosso grande chamariz talvez a Stock, que agora, sim. Agora tá meio NASCAR, a mesma coisa. Não, são duas. Tem a NASCAR, né? Brasil NASCAR e tem a Stock Car. Então, assim, e que ninguém vai sair dali para correr na Fórmula 1, né? Você sai da Fórmula 1, os pilotos vão correr ali. Tanto que o Rubinho hoje tá... Mas, então, o carro Fórmula, assim, um carro Fórmula pequenininho, né, de uma montadora que tinha fábrica no Brasil, hoje não tem mais... Então foi uma experiência super legal. E o Rubinho ganhou aquela corrida. Pelo que eu pesquisei aqui, em 1989. 89? Nomes como Alan Kodair, André Ribeiro, Pedro Paulo Diniz. Tava tudo lá, né? Olha o grid. O Rubinho que ganhou. E eu lembro do Rubinho, os outros. Olha os caras que estavam correndo, né? Era legal demais. Ele já era tratado como um cara bom? Ele já era visto assim como o moleque que, né? A gente, porque nessa época a gente também tinha uma ligação com a Fórmula 1, que tá sempre abastecendo a Fórmula 1, né? Sim. O brasileiro vai chegar lá. Emerson, Piquet, Senna. Tem uma ligação direta com a Fórmula 1. Sim. Sempre vai ter um brasileiro que vai correr. Então o Rubinho, você já olhava e falava, opa, de repente esse cara vai pintar esse lá. cara vai, e foi, né? Então foi muito legal. Eu fiz só essa, assim, de Fórmula Ford, mas foi uma experiência, assim, Cara, tudo era legal, né? Sim. É uma pena que talvez hoje a gente não vai... Você vai lá e lida com a corrida, mas hoje a pista é legal. Sim. O que eles usaram para montar a pista é legal. Né, uma lona lá. Sim, a lona. Um negócio, os pneus, sei lá, conjunto de pneus que você faz para o escape e tal, como proteger. Então, assim, tudo é legal. Tudo é legal. Sim. Mas faz isso 89, né? Nós estamos falando de algo que aconteceu... 36 anos atrás. É impressionante. Não, eu acho que quando você citou essa coisa de ter muito jogo, eu acho que hoje tem muito evento e muito acesso, o que é legal, bacana, mas eu noto nos meus filhos, assim, às vezes eu levo eles em lugares que eu falo, esse cara aqui, e é uma relação diferente, e eu acho que não é culpa deles, porque como hoje tem esse acesso realmente muito frequente, na nossa época tudo era muito escasso, então é isso, cara, uma corrida de Fórmula Ford no Espírito Santo era algo incrível, assim, era incrível. Algo incrível, pra cidade, pra fábrica, pro piloto, na rua. E hoje é difícil. Até porque é o seguinte, circuito de rua era um circuito... Sim, a Fórmula 1 elevou o circuito de rua para um patamar, né? De Mônaco. Então, quando você falava de circuito de rua,
Ele não era, pô, que lixo. Não, circuito de rua, cara, ele tava no pedestal da Fórmula 1. Ele tava ali no pódio, né? Com uma coisa assim mais charmosa de um... que a gente pode até discutir se combina ou não, mas era Mônaco, cara. Então, o circuito de rua tinha que ser respeitado. Porque, né, você tinha um circuito no mundo icônico. Mas, assim, que legal. Era divertido, né? Outro mundo, assim, é difícil entender. Assim, a minha geração, a geração que passou por a revolução tecnológica, né? Então eu falo da máquina de escrever e depois na Folha era uma marmitinha que a gente passava, fazia em 93 para os Estados Unidos, você escrevia naquela marmitinha, assim, um negócio, um aparelhinho, aí você tinha que passar aquele conteúdo para um telefone em Nova York que rebatia para o Brasil para chegar aqui e não funcionava, né? Era difícil. Era melhor digitar para o telefone. Vai passar uma foto, as pessoas não têm noção do que era, né? Você fechava um banheiro, tudo plástico preto, virava um laboratório. Eu fui com o Jorge Araújo lá para os Estados Unidos, com um fotógrafo maravilhoso. O Jorginho, a gente fazia... O Jorginho fazia 10 minutos de treino de seleção brasileira, foi jogar o US Cup antes, que era o embrião da Copa das Confederações. Brasil, Alemanha. E aqui a disputa do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras. Palmeiras ganhou do Corinthians depois de 16 anos de fila. Então ninguém queria muito saber o que estava rolando lá com a seleção brasileira. Mas para passar uma foto, cara, eram 7 minutos cada cor. E as 3 cores básicas, e se caísse a linha, você tinha que passar outra vez e revelar o filme no banheiro e tal. É um mundo, cara, é diferente. Você eu falei de uma corrida, você acabou de trazer que ano foi e tal. Isso, entendeu? Imagina pesquisar. Você tinha que ir no arquivo. Vai no arquivo do jornal, tem uma ideia do ano e fica ali, cara. Era a realidade, né? Da gente. Então, isso está embutido em tudo, tanto no acerto do carro, com a forma que o piloto dirige, no jeito que você monta uma pista, como você protege, aumenta o nível de segurança da coisa. Então, são outros tempos, né? E eu não sou saudosista. Eu vivo o tempo. O maior perigo, acho que a gente tem na vida é eu tentar viver o futuro ou o passado. Você nunca está no momento presente, que é uma desgraça. Você não vive a vida. Né? Então, assim, o que tem eu aceito. Eu aceito e está tudo bem. Se for mais legal, é mais legal. Se não for tão legal, não é tão legal. E não precisamos brigar por isso. Excelente, Calçade. Queria aproveitar aqui um gancho que o Felipe trouxe. Cláudio Karsug, muito com você, talvez. Trabalhou nos 2 meses. Né? O Calçade é o intruso das pistas. Você, de fato, trabalhou muito tempo de Fórmula 1. Trabalha com futebol, outros esportes. Karsug, idem. Outros personagens que, porventura, você teve contato aí na sua carreira profissional, Calçade, que tinham também esse link com o automobilismo, enfim. Agora a gente fala mais dessa galera de peso aí com quem você trabalhou. Cara, assim, olha, eu tava pensando, né, assim... Poxa... Eu trabalhei, eu vou falar de Everaldo Marques, né, que cobriu muito tempo na PAN, que é um fenômeno, né? Você fala, o Everaldo narra qualquer coisa. E gosta de Fórmula 1. Se a gente inventar um esporte aqui novo, ele daqui a pouco... Caixinha de fósforo. Ele está narrando. O EV, né, que fazia a Fórmula 1, assim, com o tempo, assim, não muito profundamente, mas aí você tinha contato com os caras que narravam Fórmula 1, né? Assim, às vezes na rádio, né? Lá na Bandeirantes, acho que o Dinei, há muito tempo, mas assim, não era um contato muito grande. Quem mais? Os repórteres, né, que faziam, os caras que cobriam Fórmula 1. O Karsug, eu achei o ícone disso aí. Foi o cara que mais... E assim, eu convivia, não trabalhei na Jovem Pan, mas eu convivia na ESPN, Karsug, né? Sim. Na ESPN você não chegou a trabalhar com ele? Trabalhei. Trabalhei com o Karsug na ESPN, sim. E o Karsug é uma classe, né? O Karsug é engenheiro, né? Então, assim, o Karsug tem essa visão técnica da coisa, né, que a engenharia leva e assim, ele explicava as coisas, né? Ele ia
na parte técnica, né? Porque você tem que entender a beça. Fórmula 1 você tem que entender a beça da máquina, né? Sim. Senão, Assoalho, se você motor. não entender da máquina, pô, cara, se o piloto é bom, é ruim, né? Até para entender, eu imagino hoje, né? Porque você, sim, uma coisa é você, a gente falava antes lá naquela época que a gente abordou anteriormente, pô, isso aí o cara levou no braço, né? Era muito comum, né? Pô, o carro não tá legal, o cara levou no braço, perdeu a marcha, é o braço. Hoje, o que seria o braço, né? Dentro do conjunto técnico e tecnológico de o que o cara tem num volante, fico olhando e falo, gente, se o cara for olhar pro volante aqui, ele vai entrar no guarda-reio para apertar um botão aqui. A 320 no final da reta, o cara ali no botão, levantando, descendo asa, sei lá o quê, né? Então, assim, mas o Karsug era o cara, assim, que a gente sempre respeitou muito, né? Ele tinha um estilo, ele tinha tudo, ele tinha um estilo que era só dele, né? Tinha, assim, um estilo só dele, algo que não existia um paralelo do Cláudio Karsug, né? Você fala assim, esse cara aqui também... Mas muita gente conhecia, né? E foi especializando no automobilismo. Mas assim, eu lembro do EV, de trabalhar com o Everaldo, né? Do Everaldo ter essa experiência e eu ter uma experiência de fazer muito jogo de futebol com ele e ver o Everaldo se preparando para todos os eventos que ele cobre, né? É sempre um cara muito bem preparado. Calçade, queria aproveitar então e ampliar para agora mais para futebol também. Porque, óbvio, você que gosta de corrida, odeio futebol, agora é uma hora que a gente vai aproveitar o nosso convidado com toda a experiência. A gente... Não desliga agora, não. Não, vamos continuar, mas só tô alertando, mas não falar, não. A nossa carreira tem verdadeiros talentos, ícones. Você citou esse começo, eu achei o máximo quando você descreveu a sua redação ali à direita. Eu trabalhei com o professor Newton do boxe, até no filme do Hurricane, que é o filme que o Denzel Washington faz, na cena final que aparece o verdadeiro Carter recebendo o cinturão, o professor Newton tava ali no fundo, porque ele era do conselho. Ele em alguns momentos, ele era jurado de algumas lutas. É isso. Também. Então tinha lutas, decisão de título mundial, tava lá no Newton Campos. Isso. Eu achei muito legal isso. Você transitou por vários meios e uma coisa que eu acho muito legal na sua carreira, assim, você é muito sério, todo mundo fala sobre a sua credibilidade, mas você trabalha desde projetos muito sérios, como um linha de passe, que é sério, até eu me lembro na Record. De que era mais... E você preservava a sua essência, mas... Tava ali numa coisa que foi icônica. Foi assim, pô, eu lembro de assistir Milton e eu trabalhei muito tempo com o Milton. Sim, a nossa carreira desde narradores, antes do ar, a gente tá falando do Zé Silvério e tal. Cara, aqui é um lugar que a gente gosta de celebrar. Ninguém vai te perguntar assim, aquela. Não, é história, né? Talentos, assim, caras que você trabalhou, que você fala, cara, assim, é Piquet, é Senna, é assim, cara, narrador, comentarista, apresentador. Você tem. Eu digo assim, no mundo do jornalismo esportivo e qualquer outro mundo aí, mas a gente fala do nosso aqui, né? Você tem várias portinhas, né? Que você abre, assim, elas são diferentes. Você abre uma porta e resolve ir por aquele caminho. E não significa que, e sempre é bom falar isso, que aqui, cara, assim, ao longo da minha, só para fazer um parênteses aqui, com o tempo, a gente vai ficando mais velho, você percebe o seguinte, eu percebi que é melhor, diminua seus julgamentos. Às vezes a gente quer julgar tudo pela nossa régua. Então eu vou julgar você por aquilo que eu acho que é bom. Tá cagada, né? Eu vou julgar, eu vou estabelecer para você o que é o correto dentro da minha visão. Né? Então vamos respeitar a portinha que cada um abriu, né? Sim, mas o mundo do esporte, assim, as figuras mais talentosas no jornalismo que eu conheci foram os caras do esporte. Por quê? Porque é o seguinte, meu cara do esporte cobre qualquer coisa. Se tiver um velório para ele vai conduzir. Porque ele é preparado para tudo. Para tudo, cara. Porque as nossas condições... Cara, primeiro a gente tá na rua. Expostos assim às condições nem sempre as melhores. De o cara ter que trepar numa árvore para ver um treino, e essas histórias são fenomenais de caras como Vanderlei Nogueira, que contava e fazia e encantava no rádio. O Vanderlei, então, vou citar vários.
Vanderlei, o duro de citar vários é deixar alguém pelo caminho, sim, tá? sim. Mas assim, o Vanderlei foi meu cara que, pô, ali na minha frente eu vi aquele cara no momento da carreira explodindo e ele no momento do rádio também com vigor ainda extraordinário, anos 1980, alguma Sim. coisa, e esse cara assim contando histórias e com um jeito especial, tal, sensacional, né? Vi ali atrás de mim na Gazeta Esportiva, Newton Campos, cara que era a história do boxe, meu, ele sabia tudo, cara. Ele tinha memória, sabia tudo. E ele participava, ele estava dentro da história contando. Só para o Newton Campos, cara, ele fazia Forja de Campeões. Sim. Uma vez ele falou, cara, vai ter uma luta do soldado militar contra o cara que tá preso no pavilhão 9. Cara, eu fui pro pavilhão 9 fazer a matéria. E depois fui fazer a luta. E o povo torcia pro preso. Claro. Né? Que demais essa história. Então, você entendeu? Assim, um mundo, né? Caras diferentes, com interesses diferentes. E ali Nelsinho Nunes trabalhava comigo. Nelsinho, o cara de jornal, assim, com... Meu, esse cara já nasceu para trabalhar em jornal a vida toda. Trabalhava na Gazeta Esportiva comigo. Cara, assim, no rádio, pô, eu fiz... Cara, trabalhei com o Zé Silvério, né? Assim, eu fiz jogo com o Silvério há alguns anos, não foram muitos, depois eu saí da rádio, mas, assim, ver o Zé, que era um ícone, né? Poder trabalhar e ver o pique do Zé e entender o ritmo dele, quando você tinha que entrar e o teu poder de resumir tudo, porque você entrava aos 15, acho que era aos 10, aos 20, aos 30, uma coisa assim, minutos, ele te chamava, e você tinha que resumir o jogo ali. Com o Zé, trabalhei com o Zé, Milton é um talento assim de comunicação esportiva, assim, como é um comunicador, né? O Milton no rádio, cara, era como o Silvio Santos na televisão. Eu penso a mesma coisa. Né? Sim, o Milton, a comunicação dele é um negócio assim de encantamento do rádio, né? Um cara de chegar às 9 horas da manhã e ficar ali, né? Falar até 6 horas da tarde, né? Então, ele assim, e um trim, né? Ele só precisava do tinha trim. Um trim, cara. Teletrim. Ele falando aquelas coisas, né? E lembrava, outras ele contava e inventava também, não tem problema. Mas eu me sacaneei o Milton. Assim, o Milton era um talento fenomenal, né? Também. Os narradores, cara. Trabalhei. Paulo Soares, amigão da galera, né? Fenomenal. Paulo Soares, amigão, um dos maiores talentos que eu vi na minha vida, assim, de narração, e um cara maravilhoso, caráter lindo, um cara, sabe? Uma voz absurda. Um cara que simplesmente você podia entregar tudo na mão dele ali, toma conta. Cara, deixa eu tentar rememorar aqui. Televisão, aí passam todos os narradores que eu trabalhei, né? O meu primeiro narrador duplo assim, foi o Nivaldo Prieto. Legal. Na ESPN, TVA Esportes, em 94. Quando cheguei, antes de ESPN. ESPN é 17 de junho de 95. A gente chegou em 94. Zé Trajano, que levou a gente, que é um cara, assim, um jornalista, né, assim, eu não gosto de falar, muita gente fala. Uma vez eu vi isso, fiquei meio pé da vida quando eu vi para mim. Não, esse cara ser jornalista raiz. Cara, desculpa, jornalismo é jornalismo. Né? Não tem raiz em Nutella. O que é o não ser jornalista hoje, ser mais... Né? O Zé é um cara que... Da redação, né? Desses anos assim que, né, que a gente vai buscar e tem essa aura assim, no ar, né? O Zé, um craque. Trabalhei com a mulher dele na época, a Célia Chain no JB, que foi uma jornalista maravilhosa também. Cara, em redação, Roberto Salim. Roberto Salim, maravilhoso, cara. O cara com uma criatividade para várias gerações. Marcelo Gomes, na ESPN, para contar histórias. Né? Então, você tem muitos craques. Né? Eu trabalhei com o Luciano do Vale, na Record, ainda, já no fim da carreira do Luciano. Mas, assim, foi um momento muito legal de conhecer ali. Esse cara é um
monstro da televisão, né? Da história da narração brasileira, né? Inclusive de automobilismo. Exatamente. E um cara que, assim, o Luciano, né? O Luciano, como empreendedor também do esporte, né? Sim. Cara, teve uma época que o povo assistia o hockey sobre patins. É isso. Do time de Sertãozinho. O Sertãozinho. O Luciano do Vale conseguiu, cara, botar na televisão e fazer o povo assistir. Você fala assim, não vai. Né, o jogo de vôlei, aquele jogo de vôlei. Do Maracanã. Do Maracanã. Sim, então o Luciano, cara, tinha isso, né, dessas coisas do verão, da Band e tal. Cara, era tão forte que eu na Record, aonde a gente ia, os caras falavam do Luciano, falavam com o Luciano da Band, entendeu? Sim. O Luciano, como se o Luciano estivesse na Bandeirantes. Pra sempre. Pra sempre. Não é que o Luciano lá na Bandeirantes, não, ele era o Bandeirantes. De tão forte que foi criado com aquele time de Juarez Soares, Elia Júnior. Eu acho que o Jota estava lá, o Jota Júnior. O Calçado, a quantidade de gente na minha geração, eu, Zupac, que muito provavelmente escolheu a profissão por causa daquilo, show do esporte. Cara, tudo. isso mudou a nossa adolescência. Mudou a vida. Né? E caras brilhantes, assim, o Paulo Andrade, que narra pra cacete, né? Um excelente narrador, Rogério Vogan, que narra muito e é um cara, assim, de uma paz, uma tranquilidade, meu, assim, um cara de boa, né? Assim, né? O Cleidi Oliveira, que é uma figuraça, que, fiz muito jogo na rádio com o Cleidi, né? Um safo, assim, meu cara, né? A gente se divertia muito na rádio, os repórteres, você pega essa galera de rádio também, eu lembro, você cita Candinho, Cândido Garcia, eu não trabalhei junto com o Candinho, sim. Mas assim, eu, menino, que o rádio foi minha escola, porque o rádio era tudo, né? Eu voltava da escola, voltava lá do colegial de ensino médio, lá do Albino César, lá na Zona Norte. Aliás, eu descobri que o Fábio Santos estudou lá também. Ah, é? Só que em épocas diferentes. Eu voltava da Albinão, lá longe, ia para casa a pé, eu tinha uma bolsa azul da Adidas, cara. Né, aquela bolsa ali, ela é bem retrô hoje. Né? Eu tinha um radinho vermelho, que eu vinha com o radinho, cara, eu não tinha fone de ouvido, essas coisas, assim, não. Eu vinha ouvindo Jornal de Esportes, eu puxava a mochila aqui, a bolsa aqui, ó, e deixava o radinho aqui dentro ligado. E vinha ouvindo o Jornal de Esportes de lá até aqui. Eu ouvia o Jornal de Esportes da Jovem Pan, que era o... Sim, eu ouvia muito Jovem Pan. era o Jornal Nacional. Minha mãe ouvia. Minha mãe ouvia rádio. A minha também. Eu desde, sei lá, eu vi o rádio, acho que com 10 anos de idade, eu já ouvia. 10, 11, 12 anos de idade, porque 12 anos batia com a Copa de 74, quando o futebol, o moleque pira com Cruyff, e 12 anos você tá, né, a Copa anterior, a de 70, tudo bem, mas eu tinha 8 anos de idade, eu tenho flashes. Sim. 74 você já é teu mundo aquele ali. É isso. Cara, eu ouvia Jornal de Esportes, eu lembro toda vez que o Jornal de Esportes completava, fazia um aniversário. Acho que o primeiro entrevistado foi Oswaldo Brandão. Eles levavam o Brandão. Então, minha mãe ouvia. Calil Filho. Joseval Peixoto. Calil Filho no Show da Manhã. Entendeu? Essas coisas, assim, eu ouvia tudo isso. Então, o rádio, eu ouvia o Zusa Homem de Melo. 5 da tarde, programa do Zusa. Aí eu via, depois eu colocava no programa de esporte, no Globo Esportivo. Então, cara, eu via rádio, eu gostava de música, gosto até hoje, eu via tudo, cara. Eu queria aprender com os Zusa, que o Zusa era um programa maravilhoso. Você sabia tudo, né? Meu cara trabalhou com Elis Regina, trabalhou com todo mundo. Então, eu já era um menino assim, que indo a shows e trabalhando, né? E convivendo com esse mundo e trabalhando. Depois eu fui trabalhar com esses caras, que eu ouvia. Mas eu ouvia Zé Silvério, fui trabalhar com Zé Silvério. Via Vanderlei Nogueira, fui trabalhar com Vanderlei Nogueira. Ouvi o João Bosco Tureta da Rádio Jovem Povo, o João Bosco trabalhava comigo. Vi os caras na mesa redonda, da Gazeta, alguns trabalhavam comigo ali. O Mário de Oliveira, na Record, fantástico. E figuras que você vai conhecendo, né? E você vai respeitando. Paulo Roberto Martins, que morreu, isso lá na Record, né? A Record foi uma coisa bem diferente na minha vida, né? A Record montou a equipe de esportes, a gente fazia jogo e depois tinha os programas, e os programas eram bem populares, né? Sim, não posso dizer que o programa do meio-dia combinava comigo.
Eu tentava sair ileso. Sobreviver a cada edição. Não destruir a minha carreira em uma hora, tinha uma hora para destruir minha carreira ou não. Aí eu tentava assim segurar, né? Assim, porque era muito, né? Não era uma coisa assim, algumas coisas. Eu gostava de analisar as coisas, né? Sim. Olhar para um caixão de defunto tocando a marcha fúnebre. O Cacá Rossetti, cara, figura. Porque eu também vou figuraça. Não vou chamar o jornalista esportivo, mas o Cacá Rossetti, eu assisti as peças dele. Sim. Do Nitorrinco, né? Pai o Bu. Um negócio fantástico. Pô, aí o Cacá Rossetti no dia a dia ali, cara. Então, assim, tem horas que você é melhor curtir, né? E tem outros caras que foram para outra linha, por exemplo, Convivência com Tostão. Sim, deve né? ter sido incrível. Na mesa redonda, muito legal. Né? Com o Juca Kfouri, né? O Juca, adoro o Juca, sempre a seriedade do Juca, o jornalismo, que são, eu falei das portinhas, são todas diferentes, né? De pessoas que eu citei aqui. Sim. Né? Sócrates na Copa de 2010? O Sócrates, eu cheguei a conviver com ele na redação, na África do Sul, que foi lá você não convivia com o Birner, viveu mais Sócrates, no Cartão Verde. Sim. O Sócrates foi o jogador, Sócrates, Zico, Cerezo, Júnior, aquela seleção de 82, aqueles caras foram os caras da minha geração no estádio de futebol. Sim. Então, assim, eu vi muitos caras jogarem. Vi muito, né, o Sócrates jogar. Né? Vi muito Zico jogar, né? Então, assim, puta merda. E aí você começa com o Zico. O Zico é uma figura, né? Um cara maravilhoso até incrível. Hoje. Você, né? Um cara de boa, né? Não é um cara afetado como tem umas figuras que você nem olha para as pessoas, né? E o Zico é um cara, pô, mas de boa. Me deixa interromper, porque eu ia perguntar do Zico. Assim, óbvio, Pelé. Depois eu conto uma história do Tostão aqui. Ah, então já conta. Tá bom. Vamos lá. Não, Tostão na Copa 98, Tostão com a gente, né? Lá na França, ESPN, primeira Copa ESPN, fui lá, tava lá uma equipe. Pô, a gente fez linha de passe com o Chico Buarque lá, né? Meus caras. E, pô, a gente jogava bola no corredor do centro de imprensa. Hoje os centros de imprensa até morreram, porque você consegue fazer em qualquer lugar, você não precisa daquela estrutura. Aquela estrutura caríssima. Hoje você monta o teu lugar com uma tecnologia e transmite, né? Mas havia essa coisa do centro de imprensa, que era o lugar onde se concentrava tudo, de IBC, né? Toda a produção para o mundo todo, né? De estúdios e tal. Cara, a gente jogava bola no corredor com o Tostão, assim. Dei muitas assistências pro Tostão naquele corredor do centro de imprensa. Teve seu dia de Jairzinho. Mas tem uma história boa. Eu me recusei a falar de Pelé, entendeu? Aí, assim, era legal pra caramba. E o Tostão né? É difícil de escrever. É uma alma especial, de escrever, né? O Tostão é muito querido. E o Tostão, a gente ia jantar, né, cara, ali perto do centro de imprensa e tal. E tinha um restaurante, o cara montou uma cantina italiana, devia ser marroquino. O cara, né, só funcionou durante o Mundial. No dia seguinte já não funcionava mais. Tinha nada. Voltou a vender esse tinha uma cadeira. E a gente sentava lá e o cara, né, um dia... quando o cara sacou que era o Tostão na mesa, ele chamava ele de padrino. Padrino! E aí o Paulinho Vasconcelos, o Trajano, a galera toda, e padrino, Tostão. O cara falou, a gente falou, pô, você é Tostão. Pô, eu lembro, Copa de 70. Falei assim, você viu aquela mesa ali? Sabe quem tá sentado ali? Tava o Rivelino e o Gerson naquela outra mesa. Aí o cara pirou. Pô, a seleção de 70 tá aqui. 70 tá aqui, meu. Era assim, você convivia com isso, né? Essa é uma história muito legal. E tem uma outra, assim, a gente fazia linha de passe na segunda-feira, né? Trajano, a gente ia jantar depois do linha. Assim, 11 horas da noite. A gente ia muito jantar. Saía Tostão, Trajano, na época Milton Leite, Paulinho, às vezes o Calazans estava aqui, a Calazans. A gente ia. A gente fez alguns anos, a gente ia jantar depois. E aí, por aí, ia no rodeio, a gente chegou a encontrar a Hebe. A Hebe veio na mesa no rodeio. Ai, que gracinha, tal, não sei o que, tal. Sim, eu lembro. Você vai puxando, eu vou lembrando. E, cara, era muito... Aí um dia
Só eu, o Tostão e o Paulinho. Tinha na Barão de Capanema, a gente chamava de Pedrão, mas acho que chamava Passo Divino. Ficava aberto 24 horas. A gente ia muito lá. De repente você estava ali, 1h da manhã, estava vazio. Às 3 lotava. Você não sabe de onde saiu essa? Né? Estamos lá com o Tostão e o Paulinho, né? E pai, já tomamos vinho e tal. Aí veio um garçom. Né? E o garçom, sabe o garçom, o menino que veio, menino que começou a trabalhar, deram oportunidade, o garçom, o menino era de, não sei de que cidade era, mas era assim, sabe o garoto que tá descobrindo? Uhum. Aí falaram para ele, sabe quem tá naquela mesa? É o Tostão. Aí o menino veio aqui, né? Tô eu, Paulo César Vasconcelos. Claro. Quem conhece o Paulinho tá no Sport TV hoje, trabalhou com a gente, né? E tá ali o Paulinho, viu? Aí o cara falando, Tostão, meu pai, eu adoro o senhor, e não sei o quê, e falando, papapá. Aí ele olha pro Paulinho e fala assim, e o senhor? É o Jairzinho? Cara, a gente se divertiu muito, cara. O menino falou assim, deve estar o Jairzinho, deve ser Paulinho, né? Não, e se ele falasse, o cara acreditava. Aí ia falar, eu sou o Jairzinho, sabe? Sim, mas a gente, então essa convivência com essa turma do Linha também, era uma convivência muito bacana, desses momentos pós-Linha, né? Então, pô, cara, tem muitas coisas legais, assim. O Zé, naquela época da Bandeirantes, pô, a gente ia fazer jogo, eu passava na casa do Zé várias vezes, ali na casa do Zé, e a gente ia fazer o jogo, o Zé não dirigir, né? Sim. Azar dele, porque às vezes ele ia num carro sem ar-condicionado. Né? Mas assim, as histórias, né, cara? Assim, o meu imenso respeito, né, a todos esses caras, mas são portinhas, né? Assim, caras que buscaram o seu oceano azul, assim, e desenvolveram carreiras muito legais. Muito legais. A do Zico. Porque eu ia perguntar, claro, vamos tirar o Pelé da jogada. Eu acho que tem duas figuras do futebol brasileiro que eu queria que você acompanhou muito bem. Um que eu acho que o impacto nacional, sim, que é o Zico. Como, não só por ser uma figura, óbvio, quando você é o maior ídolo da história do Flamengo, você já tá falando aí de 40 milhões de torcedores. Mas assim, eu morei no Rio, o vascaíno respeita o Zico. Eu nunca ouvi uma pessoa fazer um ar. Ele recebe todo mundo, ele liga, ele atende, ele é o Rio de Janeiro alegre, ele é um... Então, assim, você vê a admiração das pessoas em relação ao Zico. Assim, eu não consigo imaginar, e tomara que demore, como vai ser a comoção o dia que o Zico se for, porque realmente é uma figura. E o outro, aí é internacional. Quando você vê os cortes no Instagram de Ibrahimovic falando, Seedorf falando, Maldini falando, Baresi falando do Ronaldo Fenômeno. Então, assim... Sim. Eu vi do Rooney hoje. Eu vi hoje um de Henry, os caras falando do Ronaldo. O respeito então, é uma... Fala desses dois caras pra você, como analista sim. de futebol. Bom, primeiro, a gente tá numa época... Hoje tá feio o negócio. A rinite, adoro. A gente tá numa época, sim, a gente tem que entender também a imprensa esportiva, né? Você viu naquela época lá, 80, 90, Rio, São Paulo, Rio versus São Paulo, tal. E a gente falava de ilhas também. Porque, cara, você viveu o estadual de 6 meses. O estadual ficava aqui, né? O cachorro correndo atrás do rabo. O teu mundo era esse aqui. Aí o estadual aqui, teu mundo é esse aqui também. Aí eles se juntavam para um campeonato brasileiro que durava menos tempo, né? Então ficava aquela rivalidade. Pô, você ouvia muitas bobagens sobre o Zico. Só joga no Maracanã, só canela de vidro. Cara, era um absurdo também. Também tinha muito disso, né? Assim, essas bobagens de... E o Zico era um gigantesco jogador, né? Assim, para mim, uma das imagens mais legais do Zico, que está o tempo todo na minha cabeça, é você ter um cara que pega uma bola para ajeitar para cobrar uma falta. O silêncio desgraçado no estádio, né? Algo vai acontecer. Algo vai acontecer. E você sabe que, naquele momento, o jogo está parado. Você não é uma ação de jogo que esse aqui caiu, o outro escorregou, aquele ficou pelo caminho, o outro tomou um drible. Isso é uma construção de jogo. Está todo mundo parado. Você pode tente se defender da melhor maneira possível, porque eu vou
cobrar uma falta. Faça o que você quiser. Põe o cara deitado, ninguém ficava deitado naquela época. Põe o cara deitado, de pé, põe o 9 na barreira, chame o árbitro. 2 goleiros. 2 goleiros, dê um passo à frente, faça o que você quiser. O Zico vai bater uma falta. E o Zico, cara, você ouvia até o barulho da rede fazer, né? Ele fazia. Ele guardava. Eu acho esse momento de uma falta tão sublime, porque você sabe o que vai acontecer, você tenta evitar, você se preparou para que não aconteça e acontece. Aí é o extremo talento, né? Mas o Zico não era um cobrador de falta apenas. O Zico era um cara que jogava futebol. Pô, Andrade é de Zico, cara. É um meio de campo muito louco, né? Assim, muito, assim, eles se completavam, né? Você tinha tudo ali. Então, assim, ver o Zico jogar era muito legal. Ver o Sócrates. Não é só, Falcão. Eles se reuniram na seleção. Sim. Porra, Paulo Roberto Falcão, cara, você fala assim, isso é de uma elegância jogando futebol. Que você fala, esse futebol não precisa ser truculento. Ele é também. Tem horas que tem que ser. É um jogo de contato, você vai falar da licença, não é? Mas o Falcão, cara, era um absurdo, né? Então você fala de equipes assim, tem muita gente que jogava. Tinha o Sócrates, tinha o Palhinha, tinha o Jorge Mendonça no Palmeiras. O Jorge Mendonça cobrava falta também, que era um absurdo, né? Eu fui ver eu tava num Corinthians e Palmeiras, que o Jorge Mendonça cobrou 2 faltas, fez 2 gols no Jário e 2 gols de falta no mesmo jogo, né, no Morumbi, que também aquele silêncio, gol. E quando no momento que estádio dividia, né? Então, assim, era um espetáculo, né? De estádio dividido, era um espetáculo maravilhoso, né? Assim, era de uma beleza, né? Estádio dividido, estádio que um time entrava por vez no estádio. Às vezes o adversário, que não era mandante, entrava junto para não tomar vaia. Mas a entrada no estádio era rojão, era bandeira. Cara, pra você reencontrar seu time, imagina os caras entrando e... O mundo caía. Hoje entra todo mundo assim, com aquela tristeza, e agora eles conseguiram piorar isso, esse Mundial de Clubes. O negócio de entrar um por um. Um por um. Porque assim, olha o que é, só para um parênteses, acho que é legal. Olha o que eles estão fazendo com o futebol. Você entrava um time e você fazia uma festa, que era uma festa da arquibancada. Era uma festa do povo, fazendo para o seu time. Cada um fazia a sua. Aí você cria um protocolo entre os dois juntos. Você tirou a festa lá de cima, trouxe para o controle aqui embaixo, de algum cartola que senta na numerada e ganhando, senta num lugar que tem um garçom servindo alguma coisa para ele. E agora, você tirou ainda isso e trouxe ainda mais para a distância. É o seguinte, fique sentado aí, no máximo aplauda e, cara, você entendeu? A tentativa desses caras, consciente ou não, é roubar o jogo lá de cima e cada vez afastar mais. Porque, cara, sempre tem clubes que sempre vai estar lotado, né? Então, você pega o Real Madrid Mundial de Clubes, o Real Madrid, além de sua enorme torcida, é um clube também que atrai turistas do mundo todo. Então, se o Real Madrid disser assim, olha, este jogo aqui em Madrid nós não vamos abrir para os nossos sócios, é só para turista. Vai ter 80 mil pessoas. Sim. Né? Mas o futebol, assim, essa galera que não tem essa ligação, eles estão roubando o jogo. O protagonismo, cara, que é da torcida, que é da festa, da alegria, trazendo para algo muito gelado, duro, que, né? Porra, havia muita irresponsabilidade, tá? Se o Morumbi com 120 mil pessoas, eu vi em vários jogos. 120, 115, 105, 108, 113, pô, eu sei, lembro desses públicos, né? Para ver jogo de clássico, às vezes não clássico, mas havia responsabilidade. Eu ia na arquibancada, eu sabia como ficava aquilo. Era um puleiro, você tinha uma galera sentada, uma galera entre o nível de arquibancada, ficava assim, era irresponsável. Acontece um problema ali, morre todo mundo. Não cabia aquilo. Eu lembro que eu escutava o Jornal dos Esportes, Jovem Pan falava assim, neste jogo vão abrir 70 mil arquibancadas, serão vendidas 70 mil arquibancadas no anel superior e não 60. Como assim? Como assim? Cadê a matemática? Como assim? Só para popôs menores? No popozões, não, porque você tem um lugar para sentar. Você põe mais 10 mil,
Senta onde? Eu sei onde sentar. Fica uma. Eu já fui, eu já fui resgatado. Eu tô ali embaixo, o cara, na boca, no Morumbi, o cara pegou assim pelo braço e me puxou. E, assim, era assim que a gente assistia jogo. Ia de Kombi, na Kombi. Você ia na Kombi, cara. Na lotação. Eu descia ali no Anhangabaú do metrô, pegava a Kombi e às vezes eu já fui em Kombi segurando assim no banco do motorista aqui a porta para não abrir. Já troquei pneu de Kombi sem macaco. Vendo o jogo, furou o pneu da Kombi. 12 caras dentro da Kombi. Levanta aí. Então, todo mundo troca o pneu para ir ver o jogo. Isso é assim, futebol era essa época. E era assim, né? Esse momento de Zico, de Sócrates, assim, era outro mundo. Era mais legal. Eu gosto das coisas. Eu gosto sim. Eu acho que o torcedor merece ser respeitado. Assim, quando fala, isso aqui é estádio raiz, Peraí. O que é estádio raiz? É o cara urinando na sua cabeça, você sentando na arquibancada molhada. Molestando a sua mulher. Isso aí é raiz, então deixa para quem quer. Eu acho que o estádio tem que ser um lugar legal, de respeito, mas devolva a energia. Permita que as pessoas tenham essa energia toda. Não é tornar aquilo um lugar gelado, mas sim um lugar que você... Porque, sabe o raiz? Atrás do raiz se esconde um péssimo atendimento àquela pessoa que está pagando para assistir. Sim. Eu estou fazendo um favor para você. Isso aqui é raiz, Olha que legal. Então eu não gosto disso. Acho que estádio tem que ser um lugar onde as pessoas possam ser bem tratadas, se divirtam e que você tenha energia, tenha, né, uma coisa gostosa. Mas a gente falou tanta coisa aqui, já foi para tanto caminho, que espero que quem estiver assistindo a gente não tenha dado um nó na cabeça. Não. Né? Certamente estão apreciando. É um papo meio de... Né, só faltou uma cervejinha. É que as pessoas não sabem, mas a gravação é pré-semifinal. A gente vai exibir depois, mas pré-semifinal você tem que ir. Que é Al e PSG no Mundial. Não fuja da pergunta sobre o Ronaldo. O Ronaldo. Cara, então o Zico tem essa figura, né, mais acessível até do que o Ronaldo. O Ronaldo é uma outra geração, né? O Ronaldo tem a história, Ronaldo empresário, o Ronaldo com outras atividades além do espectro do jogador, que fica mais o Zico. Então, assim, com o Ronaldo, a minha convivência é mínima, zero. Assim, o Zico você encontra. Eu encontrei o Zico em Berlim, na loja comprando artigo esportivo. Sei lá, loja da Adidas, tô aqui, essa aqui é a minha mulher, o Zico, no jogo final de Liga dos Campeões, tal. Assim, o Zico está presente nesse mundo que a gente vive, né? O Ronaldo está em outra dimensão como empresário, porque o Ronaldo, assim, é um cara... talvez o Ronaldo tenha o mesmo talento para o empresário que ele teve para jogar futebol. Sim. Né? Não é um cara que não rasga dinheiro, né? O cara é um homem de negócios hoje em dia, né? Então isso é muito, muito forte no Ronaldo. Mas um dos caras que mais o cara que me impressionou um dia que eu conheci, porque a gente convive muito com esses caras, não é você ficar... Foi o nosso mundo, né? Sim. Teve um jogo de Master, acho que é aqueles jogos do Luciano, a Bandeirantes, eu fui entrevistar, nem lembro que jornal, que lugar eu estava, eu fui entrevistar o Tomaszewski, que foi o goleiro da Polônia em 74. Cara, você vê com a Copa de 74 como marcou, né? Time do Lato, né? Lato, você tinha a Polônia, a Holanda, a Alemanha, o Brasil, então ali eu fiquei com aquele cara, eu falei, nossa, eu tô vendo aquele Tomaszewski, e os outros a gente convive. Claro. Né? A gente foi fazer Barcelona agora e Real Madrid, né? Acabou o jogo, né? A gente fiz muito já, mas eu não tinha feito lá no Olímpico de Montjuic. Acaba o jogo, os jogadores ficam no campo com as famílias. Então tava o De Jong correndo atrás das crianças, o Lamine Yamal passando aqui, que tinha lá o rapper, quem que era? Não é muito a minha praia. Tinha um ali que não é meu. Eu vi um grandão, achei que era ele, era o segurança. Tinha um outro ali, então tava todo mundo atrás do cara tal, e eu não vou lembrar o nome dele. O Strap? Não. O cara tava, até a camisa, o Barcelona faz isso com a Spotify, como patrocinador. Tava as molecadas, Lamine Yamal ali dentro, o De Jong, o Christensen, fica ali rodando e tal. Então, assim, é esse mundo aí
Então, posso contar a última? Claro. História do Rogério Voga. Rogério Voga, meu, com aquele jeitão dele, tá? Mas o Rogério Voga, poucas pessoas no mundo têm a lábia de Rogério Voga. Poucas. O Rogério, com aquele, todo jeito dele, né? Aquela voz, né? Estamos lá a La Liga convidou a gente, faz um projeto, La Liga Experience, todo ano convida. Um ano fui eu, faz uns 2 anos, 3, fui eu e o Rogério Voga para um jogo de Sevilha, que era Betis e Barcelona. Sempre um jogo fora contra um grande. Os 18 clubes da Liga participam, menos Barcelona e Real Madrid. Barcelona e Real Madrid se acham... né? Benito Villamarín. Barcelona e Real Madrid, eles se acham... É a Liga, não é como a Premier League. O Guardiola senta aí, vai dar entrevista pro Felipe Mota aqui. Que a hora é dele. O clássico é domingo, você vai dar entrevista hoje na sexta-feira, senta o Guardiola e dá entrevista. Não tem essa de, mas o clássico tá perto. Eu tô com um problema, não vou... Não existe. Premier League... Na Liga não é assim. Na Liga não. Na Liga, Real Madrid e Barcelona é uma dificuldade. Então fomos lá, né, cara? E o Voga, uma vez narrou o gol do... Aubameyang. Alba! Viralizou e o Aubameyang repostou. Jogando no Arsenal. Repostou. Cara, e o Voga e o Aubameyang estavam no Barcelona. Nós estamos no mesmo hotel. Chega o Barcelona, no mesmo hotel que a gente, Sevilha. Cara, o Voga ali embaixo, eu falei, imagina que vai rolar. Imagina. O Voga já tinha passado a cantada na assessoria de imprensa do Betis. Que a voz era dele. Que não pode nada. Não pode nada. O jogador, não sei o que e tal. Bom, nós conversamos com todo mundo, tiramos foto de todo mundo. Pellegrini, com o Joaquim, William José sentou. E o Voga falou, a assessoria de imprensa era a Mercedes. Que chegou de Mercedes. Aí, Mercedes tal, a gente já estava no Betis. O Betis não é assim. Que nem Barcelona, ou Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo tem 80 mil pessoas. Tava a gente ali. Então ele já tinha visto a habilidade do Rogério Voga em passar a lábia. Passar a lábia. Falei, o Voga é bom mesmo. Aí o Voga, cara, ele encontra o fisioterapeuta do Barcelona, não sei, ele viu um cara e mostrou pro cara. O cara falou, peraí, deixa comigo. Eu falei, não pode ser. Não vai dar certo. Aí acabou o jogo, cara. A gente foi lá pros vestiários, né? Fica ali montadas os banners para vários, detentores de direitos e tal. Ali veio o Daniel Alves na época, veio jogador do Betis também, veio do Barcelona, vários. A gente conversando ali, cara. Aí de repente passa o Ansu Fati com uma marra assim. Você não pode falar com o seguinte. Esse é o cara que você vai falar, você entrevista. O cara passou aqui, você não pode. Eu falo, não, vem cá, não pode. Aí lá vem a Aubameyang lá no fundo andando. E o Voga. Agora. E o cara acho que deu sinal pro Voga. Aí o fisioterapeuta falou, não acredito. Aí eu já preparei, né? Já botei a narração aqui, Não, o Voga pegou a narração e foi mostrar pra ele. Pô, parou a Aubameyang. E eu já gravando. Gravei. Esse aqui eu sou o cara, não sei o quê, o Aubameyang, pô, não sei o quê. Sério? Botou ali, eu devo ter publicado isso aí. O Voga ali, mostrando o gol, Aubameyang, putz, é você, não sei o quê. Os dois conversando e eu gravando, cara. O assessor de imprensa do Barcelona. Mas o cara ficou tão puto. Você não pode, Chico. Mas o Alba curtindo. Ou seja, o assessor sendo mala. Curtindo, amando. Assim, porra, o cara tinha batido Porra, é o gol dele. O cara é gol. O cara narra no Brasil, seu gol viraliza no mundo. É isso. Você vai ficar triste. Eu não quero. Meu gol, por favor. Não, chato. Não, adorou. E eu gravei tudo. A hora que o Fábio foi, o assessor, mas descascou a cebola na gente. Deixa eu falar. Legal. Ok. Valeu. Aí, o pessoal da Liga amou. Amor, porque... Claro. É conteúdo, né? É conteúdo, mas é puta mala, né? Eles amaram assim, o mala se ferrou, né? Até o diretor, o cara tem um diretor do jogo, o cara falou, o jogador parou. O jogador parou.
Vai lá falar com o jogador. É isso. A gente Reclama só ficou chateado depois não, né, de ele sacanear com o fisioterapeuta. Mas, meu, o cara amou. Mas assim, o cara descascou. Assim, não é uma frescura, assim. Não que a gente vai parar todo mundo, mas Sim. o jogador parou. O cara falou, o jogador parou, desculpa. Um abraço pro gaiteiro. Sim. E o Vogan com essa lábia toda conseguiu. Tá, é uma figuraça. E tem uma história boa só pra passar pra você, Carlos. O Gabriel Bortoleto, piloto da Fórmula 1 da Sauber, quando veio aqui, eu tava. O Felipe Mota da ESPN e tal. E pensa, o Bortoleto não é um fanático por futebol. Ele perguntou quem é o cara da ESPN. Era outra viralizada do Vogan. O Bellingham. Lembra quando teve o Bellingham? E o Bortoleto veio aqui pra conectar o fã de velocidade e falou, cara, quem é o cara? Eu falei pro Vogan, ficou feliz. Isso virou hit em pista de balada. Belly Gol, que eu sei que os caras conseguiram. O que você vai? Meu, viralizou. Isso é demais, né? É a força de uma narração. Né? Mas veja, a gente falou aqui de vários mundos, né? É isso, das portinhas que você falou. Das portinhas e de mundos tecnológicos. Esse mundo hoje permite que o cara narre um gol aqui e viralize no mundo todo. E quantas narrações a gente fez ao longo da história do futebol que algumas o narrador narrou 90 minutos e não chegou nada. Outras... Alô, saiu, tudo bem? Putz, não chegou nada aqui. Outras, e aquela floreada, né? Sim. Você podia narrar o que você quisesse. Né? Claro. Né? Era só você a testemunha e mais ninguém. Né? É isso. Excelente. Olha, por mim, ficaríamos aqui mais 3 horas. Não sei que Calçade tem compromisso por causa da Copa do Mundo de Clubes, mas... Tem um jogo aí, Real Madrid, Barcelona. Pelado aí. Real Madrid. Mas, Calçade, queria agradecer demais a sua presença, Felipe, aqui. Pra me ajudar nessa entrevista. Cara, eu adoro bater esses papos assim, porque a gente não tem... São registros, né? Sim. Porque às vezes a gente nem lembra das coisas que a gente fez, né? É uma chance de relembrar, né, Paulo? Às vezes assim a gente nem lembra, você fala, pô, eu fiz bastante coisa, né? Conheci bastante gente, trabalhei com muita gente diferente, encontrei um caminho, né? Também encontrei um caminho, né? Porque não é fácil estabelecer nesse mundo que a gente está. Muita gente gostaria, e muita gente com enorme talento fica de fora. Uhum. Eu vejo isso. Muita gente, cara. Às vezes muitas vezes é só uma questão de oportunidade, né? E eu só acho que a gente só tem que tomar cuidado hoje com... Nem tudo é conteúdo, né? E essa palavra é um pouco... Eu me preocupo um pouco, assim, quando eu vou gravar um conteúdo, mas o que é um conteúdo, né? Tirar a roupa, ficar pelado, não é um conteúdo pra mim, né? Você não vai me chamar de conteúdo. Pra mim, conteúdo é outra coisa. Mas, tudo é conteúdo, né? E então, acho que é uma trajetória interessante de tecnologia, cara, porque chegou um dia na vida, assim, que eu falei assim, não vamos, pra mim, né? Não vamos brigar com mais nada. Porque se você chega num ponto, você começa a resistir. Você vive em outro mundo, você resiste. Você acha que aquele teu mundo é a referência. E daí eu falei, pá, chega. Sabe quando aconteceu isso? Quando na ESPN chegaram os touches. Você fica ali, pá, no touch, pá, pum, aparece uma coisa, outra. Eu falei, que saco. Eu falei, meu, pá, parou, meu. É o touch, Pô, tem inteligência artificial, assim, eu uso para trabalhar. Eu uso. Se eu posso encurtar um caminho, e eu tenho convicção que aquela informação é precisa, porque às vezes não é. Sim. Qual é o problema, né? De você usar para melhorar. Assim, se a gente ficar resistindo a tudo, aí vai ser terrível para nós. Então é melhor não resistir, é melhor caminhar junto aí e ser o curador das suas histórias e do seu conteúdo e ver o que faz sentido para você, o que não faz e vamos em frente. Mas adorei, viu? Muito obrigado. A gente... Lógico, e não poderíamos começar melhor esse Intrusos das Pistas, esse bate-papo. Acho que é sou bem intruso mesmo. Valeu, Felipe. Valeu de novo, Calçade. E especialmente obrigado a você que esteve conosco nessa entrevista especial. Voltaremos com próximas. Se inscreva, ative as notificações, além de dar o like e hypar. Um abraço, até mais.